Olá, mais uma aula começando, pessoal. Essa é a aula 03 do nosso curso de PHP, tá? E hoje o assunto que vai ser abordado nessa aula é o assunto sobre concatenação, tá certo? Mas antes da gente partir para a prática, a gente precisa saber o que é concatenar. Então, na computação, concatenar é o termo usado em computação para designar a operação de unir o conteúdo de duas strings. O que é uma string? Um string é uma porção de textos alfanumérico, né? Então, para quem já viu aí a parte de algoritmo, com certeza sabe do que eu estou falando. Então, strings são dados alfanuméricos, é um texto, né? Que envolve lá uma mistura de números, letras e etc. Então, considerando aí a string, né? As strings casa e mento, tá? A concatenação da primeira string com a segunda, ela vai gerar essa palavrinha aqui, ó, casamento. Então, veja que houve a união das duas strings. Eu peguei as duas palavras e apenas juntei e reformulou uma palavra chamada casamento. Isso sim é concatenar, tá certo? Mas e no PHP? Como é que a gente faria esse processo de concatenação? Tá? Existem aí algumas formas que eu trouxe para vocês, umas maneiras de você fazer uma concatenação, tá? Uma delas, a primeira, é a utilização do ponto. Então, quando você quer fazer a junção de duas strings, você usa apenas o ponto, certo? A segunda maneira é a utilização do ponto com o sinal de igual. Então, na medida que você está concatenando, você está atribuindo ao mesmo tempo. E a terceira, utilização de chaves para definir variáveis. Então, no meio daquela string, né, de repente você tem uma string muito grande, um texto muito grande, e lá dentro desse texto tem várias variáveis. Então, é interessante você definir as variáveis, né, separando elas por chaves. Então, através das chaves, você vai poder ter uma visibilidade boa de como você vai identificar uma determinada variável dentro daquela string. E a quarta forma seria a utilização apenas das aspas duplas. É uma forma de você concatenar também, muito simples, muita gente usa, porém, você tem que tomar cuidado porque muitas vezes as variáveis elas ficam meio que perdidas. Então, isso na prática vocês vão entender melhor. Possa ser que agora vocês não estejam entendendo, mas vamos para a prática, que é o que interessa. Ok? Então, vamos aqui com o programa do Sublime Text já aberto. Eu já criei o meu novo arquivo, o arquivo aula 3. É interessante que você também faça o mesmo para ir me acompanhando. Então, aqui eu vou abrir a tag de abertura do PHP e vou fechar essa tag do PHP. Tranquilo? Vamos aqui ao primeiro exemplo de concatenar, né, duas variáveis. Eu vou criar aqui uma variável chamada nome, ok? Onde nome vai receber a palavra header. Lembrando que isso aqui é uma string. Por que é uma string? Toda vez quando você vê uma palavra entre as aspas, certo? Então, ele reconhece isso aqui como uma string, tá, gente? Então, isso aqui, toda string, ela fica entre aspas simples ou dupla, tá? Também existem as aspas duplas, tá certo? Há uma pequena diferença entre as duas. No decorrer do curso, vocês vão ver, né, essas diferenças. Vamos lá. Então, a variável nome vai receber, tá, o nome header, e eu vou criar aqui uma variável chamada sobrenome, onde essa variável vai receber Rodrigues, que é meu sobrenome, tranquilo? Eu vou atualizar aqui minha página, né? Até agora ele não me apresentou nada aqui, tá certo? Até porque eu não coloquei nenhum comando de impressão na tela do meu navegador. Como você já sabe, o comando de impressão é o echo, né? Um dos comandos de impressão. Depois a gente vai usar o printr, o print, tá? E também vamos saber a diferença de cada um deles. Vamos aqui colocar um echo, tá? E vamos fazer o seguinte, eu quero imprimir exatamente o valor de nome, tá certo? Então, veja que aqui ele vai imprimir exatamente, certo? O valor da variável. Opa, deixa eu localizar aqui. Beleza. Pronto. Tem um zoom aqui para visualizar melhor, né? Então, aqui ele imprimiu a palavra, o nome header, certo? Então, é um nome que está armazenado dentro dessa variável aqui, ok? Mas aí eu quero também imprimir
né, o nome e o sobrenome, Éder Rodrigues. Como é que eu faria isso? É aí onde a gente vai entrar no processo de concatenação, ok? Usando lá a primeira forma, como eu havia dito para vocês, usando o ponto. Então, veja que nesse momento eu estou concatenando, eu estou unindo, né, dois textos, ok? Então, estou pegando o valor de nome, mais, né, o ponto no caso, né, e estou concatenando com a variável sobrenome. Então, observe agora que ele vai imprimir na tela do meu navegador o nome aí, Éder Rodrigues. Só que tem um detalhe que eu acho que vocês também devem ter notado aí, que Éder e Rodrigues tem que ter um espaço entre esses dois nomes, né? Até porque eu tenho aqui um nome, tá? E eu tenho aqui um sobrenome, ok? Então, como é que eu faria para colocar esse espaço? E aí você pode estar pensando, não sei, é só dar um espaço aqui? Será que ele vai? Não, nada disso. Nesse caso, ele não reconhece esse espaço aqui. Então, você pode dar qualquer espaço aqui, que ele não vai considerar esse espaço que eu estou dando aqui no meu editor de código. Ele só vai reconhecer um espaço, né, quando eu colocar aqui uma concatenação junto com uma aspa simples e dentro dessa aspa simples eu der um espaço. Aí sim, ele vai considerar o que está aqui dentro dessa aspa, ok? Então isso aqui é uma string e o que tem nela é um espaço. Então veja que ele vai imprimir para mim o valor de nome, concatenando com um espaço, concatenando, ó, qual é o sinal de concatenação? Ponto. Concatenando com o sobrenome. Então aí sim você vai perceber que agora ele vai imprimir exatamente como eu queria que ele tivesse já aparecendo. Tranquilo? Essa aí seria uma maneira de você concatenar, né, unir conteúdos de duas variáveis no PHP. Tranquilo? Então vamos agora para a segunda forma. Né? A segunda forma, como eu havia passado para vocês, é a utilização do ponto com o sinal de igual. Tá? Então vamos ver como é que isso funciona. Então aqui, veja, eu tenho duas variáveis. Eu tenho uma variável nome, que ela recebe Éder. Eu tenho a variável sobrenome, que ela recebe Rodrigues. Então, eu posso fazer da seguinte forma também. Eu posso dizer que nome, tá, vai concatenar recebendo, né, da variável sobrenome. Apenas isso. E no final, eu vou aqui, ó, dar um eco apenas na variável nome. Tranquilo? Então, o que foi que ele fez? O nome, ele só tinha o quê? A palavra Éder, tá? Só que depois eu criei uma variável sobrenome, beleza, tá aqui, Rodrigues, né? Atribuí a palavra Rodrigues a essa variável. E aí, eu disse o que é aqui? Eu disse que o nome, ele vai ser concatenado, né? Já recebendo, então veja, ele está recebendo o valor de sobrenome. Quem é o valor de sobrenome? É Rodrigues. Então, quando ele estiver recebendo, ele vai concatenar com ele mesmo. Então, se ele era Éder, né? Então, Éder vai ser concatenado com o que está recebendo dessa variável sobrenome. E aí, dentro dessa variável nome, tá? Ele vai estar o meu nome completo, que é Éder Rodrigues. Tranquilo? Então, aí, ó. Ok? Esse pequeno detalhe. E aí, só que ele juntou novamente, né? Mas aí você pode, mais uma vez, tá? Fazer o seguinte. Você pode vir aqui, dar um espaço após a palavra Éder, né? Após o nome Éder, tá? E aí, ele vai estar, né, com o espaço do mesmo jeito. Então, existem várias maneiras de você trabalhar isso aí, tá bom? Isso na prática, no dia a dia, nos projetos que a gente for trabalhando, vocês vão descobrindo, né, várias maneiras de você concatenar, colocar espaço, colocar texto, enfim. Então vamos lá. Isso aqui seria uma maneira, tá, gente? A outra forma seria a utilização das chaves, tá certo? Como é que seria isso? Então vamos lá, vamos apagar aqui agora, tá? E vamos fazer o seguinte. Utilizando as chaves, certo? Eu vou dar um echo, eu vou imprimir, tá? Eu vou imprimir
o valor de nome, tá? E eu vou imprimir o sobrenome. Tranquilo? Eu estou usando a aspa dupla aqui, certo? Então, nesse caso, eu usando a aspa dupla, pessoal, ele também vai dar certo. Tranquilo? Eu estou usando aqui, ó, deu certo. Ó. Então, eu estou usando aqui esse último método, que é a quarta forma aqui, ó, utilização apenas das aspas duplas, tá certo? Só que tem um porém, pessoal. Vai chegar um momento que se eu tiver contexto aqui muito longo, né, dentro dessas aspas, como você já sabe, né, foi dito aí anteriormente, tá? Tudo que está dentro dessas aspas duplas, certo? Ele sabe interpretar o que é um texto e o que é uma variável, tá? Digamos que se eu colocar um texto aqui meu, colocar aqui meu nome é, né? E ele vai imprimir o valor de nome e o valor de sobrenome. Então vai aparecer aqui, meu nome é Éder Rodrigues. Tranquilo? Só que imagine aqui se você tivesse um string muito grande, com um texto muito grande aqui, envolvendo várias variáveis, que tivesse aí umas 7, 8 linhas, tá? Ficava um pouco complicado de você identificar facilmente quais seriam as variáveis que estão dentro daquele texto, tá certo? Então, essa é uma maneira também de você trabalhar de maneira mais organizada e dar mais visibilidade ao teu código, que é justamente também uma delas, é usando as chaves. Então, o que for variável, você coloca entre as chaves, tranquilo? Porque não se preocupe que o PHP, ele sabe exatamente, né, o que é que está dentro das chaves e o que não está dentro das chaves. Então, ele vai saber fazer a interpretação desse texto, tá? E ele vai saber que isso aqui, que está dentro dessas chaves, são variáveis. Então, veja que o resultado lá, ó, vai ser exatamente o mesmo, né? Estou atualizando aqui a página, como vocês devem estar vendo aí, ó. Ele está atualizando lá em cima aqui, ó. Tá? Pode prestar atenção aí. Tranquilo? Então, é interessante porque fica algo mais organizado, mais padrão, tá certo? É uma boa prática aí para você sempre utilizar no seu dia a dia, tá bom? Se você colocar isso aqui como aspas simples, tá? Vai ter um pequeno detalhe, né? Que a aspa simples, o PHP, ele interpreta tudo isso aqui como um texto. Então, o PHP ele não sabe reconhecer se aí dentro dessas aspas existem variáveis. Então, por ele não saber disso, o que, que acontece? Ele vai exatamente seguir a risca. Né? Eu falei isso aí acho que foi na aula 2, não lembro mais. Então, ele vai seguir a risca e vai expor aí na tela tudo que está dentro das aspas simples. Então, a pequena diferença entre a aspa dupla, né, e a aspa simples aqui é exatamente essa aqui, tá certo? Quando você usa aspa dupla, é um processo de concatenação bem tranquilo que você faz, e aí você pode aí ver que o PHP ele consegue interpretar o que é um texto, tá aqui, ó, meu nome é Éder Rodrigues. Então, Éder Rodrigues, né, são informações que fazem parte do conteúdo dessas duas variáveis que estão dentro dessas chaves aqui, tá? Então, eu sugiro você sempre usar as chaves, principalmente quando você estiver usando uma string aí muito grande que envolva aí várias e várias variáveis. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Eu acho que não, mas vamos lá. Outro detalhe que eu quero passar para vocês, pessoal, aproveitando essa aula para a gente finalizar, é que o PHP ele é uma linguagem case sensitive. Né? O que seria case sensitive? Então, muitas pessoas ainda escutam falar sobre isso, mas às vezes não sabem exatamente o que é. Né? Então, case sensitive significa sensibilidade, sensível. Né? O PHP ele é sensível ao uso dos caracteres. Tá certo? Então, por exemplo, eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou ficar apenas usando essa variável aqui, nome, tá? Eu vou imprimir aqui, através do echo, o valor de nome, tranquilo? Ele vai imprimir aqui o nome Éder, ok? Só que, se eu colocar aqui o nome, né, com N maiúsculo, pessoal,
ele vai imprimir exatamente o nome header. Você vai observar que ele não vai fazer isso. Olha só. Ele vai dar variável indefinida, né? Então, essa variável nome, ó, ela não foi definida, ela não tem nenhum valor atribuído, tá? Lá na linha 5. Você aproveita aí e já começa aí no processo de debugação comigo, né? Então, essa variável nome aqui, tá? Ela, na verdade, ela não tem nada atribuído a ela. O que existe aqui, na verdade, definido é a variável nome. Nome com N minúsculo. Então, para o PHP, isso aqui são duas variáveis. Então, quando você chama por uma variável que você já tenha declarado antes, tá? Então, você tem que tomar cuidado com relação a letras maiúsculas, minúsculas, porque ele vai seguir à risca isso aí, tá certo? Que ele é uma linguagem case sensitive, tá bom? Então, aí quando eu coloco aqui, volto a colocar nome com N minúsculo, exatamente como eu havia declarado, ele volta a funcionar normalmente. Tranquilo? Então, isso aqui foi só um detalhe que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos aguardar agora a próxima aula que vai vir. Até mais!